Some things are right, some things are wrong, but some other things can be appropriate or inappropriate. Today, on this video, I am going to speak in Portuguese because I don't want you to think about English. I want you to think about language in general, all right? So pay attention to this new concept. Maybe you have never thought about it before. Se nós pararmos para pensar sobre o que é certo e sobre o que é errado, nós vamos chegar a uma conclusão que nem tudo é certo ou errado. Algumas coisas são apropriadas ou inapropriadas. Eu vou dar exemplos do português porque a gente não para pensar nem sobre o português. Se eu vendo, eu sou um vendedor. Se eu trabalho com agricultura, eu sou um agricultor. Se eu comando, eu sou um comandador. Muita gente vai dizer, comandador? Não, isso não existe não, isso aí está errado. Comandador é uma possibilidade do português. Só que nós achamos mais apropriado usar a palavra comandante. A mesma coisa acontece com psicólogo. Se eu trabalho com dentes, eu sou dentista. Se eu trabalho com física, eu sou um fisicista. Se eu trabalho com psicologia, eu sou um psicologista. A gente não usa fisicista, não usa psicologista. Nós dizemos eu sou um físico, eu sou um psicólogo. Isso significa que psicologista não possa existir no português? Pode, mas nós não gostamos desse sufixo. Nós achamos mais natural dizer psicólogo, porque é assim que nós aprendemos. Em morfologia, nem sempre tudo é certo ou errado. Não, às vezes, mais de uma possibilidade existe. Só que, tradicionalmente, as pessoas escolhem usar uma delas, ou duas delas. Por exemplo, no inglês, nós vemos a possibilidade, nós vemos o uso da palavra commander, nós vemos o uso da palavra commandant. E muito pouco se vê, mas é possível ver, o uso da palavra commander, com OR no final. As três formas até que existem. Só que commander é muito comum. Commandant é menos comum. E dependendo de onde você usa essa palavra, tecnicamente, ela pode ser diferente de commander. Depende muito do uso. Às vezes, superficialmente, elas são iguais. Tecnicamente, podem ser diferentes. Passem a pensar sobre isso. Muita gente usa uma palavra no inglês, por exemplo, signification. What's the signification of this word? Signification existe, mas nenhum americano normal, nenhum britânico normal vai usar a palavra signification. Eles usam what's the meaning? What does this word mean? Até mesmo com formas gramaticais, conjugações de verbos. Às vezes existe certo e errado, e às vezes existe apropriado ou inapropriado para aquela situação. Ou, às vezes você está numa situação em que só existem amigos, você vai falar uma palavra que é totalmente intelectual. Se você está entre amigos falando de computador, seu computador está enferrujado, você vai usar a palavra rust. Oxidation, the computer is oxidized. É possível, mas ninguém vai usar isso. Vão achar você um nerd. Parem e pensem sobre isso. Certo, errado, apropriado, inapropriado. Nerd demais. Não, isso aí parece que você é uma pessoa burra que não tem vocabulário. Então, isso tudo é muito relativo. Pense sobre o próprio português e aí tentem aplicar isso ao inglês. Quando eu aprendo uma palavra nova, eu vou no Google e eu coloco essa palavra. Então, se uma palavra teve 476 mil resultados e a outra palavra só teve 5 mil resultados, eu vou usar qual palavra? A que apresentou mais resultados significa que ela é mais comum. O Google pode ser usado até para isso, para você verificar qual palavra é mais usada para tal situação. Às vezes você pode escrever uma frase curta. Por exemplo, Commander of the Army, Commandant of the Army. Escreva lá, veja qual é a que aparece mais.
Olhe os primeiros artigos, olhe as primeiras páginas para ver sobre o que eles estão falando nelas, para você saber qual é a diferença entre uma palavra e outra. Isso é uma técnica que vai ajudar muito a construir seu vocabulário. E, para terminar, prestem atenção nos sufixos. Uma dica que eu estou dando para vários alunos meus é de ler textos e separar palavras dependendo do sufixo. Shun, eu vi a palavra communication, então eu vou lá, coloco communication, continuei o texto, eu vi que está falando de internet, falou a palavra connection. Communication, connection, certo? Eu coloco essas duas em uma lista. Já eu vejo ability, communicability, essas palavras estão terminando com T, eu coloco em outra lista. Quando você tiver lista com 10 palavras em cada uma, 20 palavras em cada uma, você pode começar a perceber a diferença entre o uso do shun e o uso do T, como formar as palavras. Algumas palavras que no português nós usamos uma terminação, no inglês eles usam outras. Por exemplo, no português nós temos a palavra relaxar, relaxamento. No inglês eles não dizem relaxment. Eles normalmente dizem relaxation. Isso significa que relaxment não existe? Pode até existir, mas não é comum. Então, essa é a minha dica de hoje. Não pensem em coisas absolutas, 100%, 0%. Pensem em como as palavras são usadas ou podem ser usadas. Você não vai querer ser tão diferente de um nativo, então use o que o nativo prefere usar. Bye, bye.